Pois bem, passado o nosso breve intervalo, falamos acerca do período da Reforma. A Renascença foi de grande importância para o desenvolvimento dos princípios sadios da hermenêutica. Nos séculos XIV e XV, a ignorância total prevaleceu quanto ao conteúdo da Bíblia. Houveram nesse período doutores de divindade que nunca haviam lido a Bíblia inteira. E a tradução de Jerônimo, a Vulgata Latina, era a única forma pela qual a Bíblia era conhecida. A Renascença chamou a atenção para a necessidade de voltar ao original. Reuchlin publicou uma gramática hebraica e um léxico hebraico, enquanto Erasmo publicou a primeira edição crítica do Novo Testamento em grego. Vejamos as divergências entre católicos e reformadores quanto à interpretação das Sagradas Escrituras. Os reformadores acreditavam que a Bíblia era a inspirada palavra de Deus. Sua posição se patenteia na afirmação de que não é a igreja que determina o que as Escrituras ensinam, mas as Escrituras que determinam o que a igreja deve ensinar. Ou seja, os reformadores, eles afirmaram a autoridade das Escrituras sobre a igreja. O caráter essencial da exegese dos reformadores tinha dois princípios fundamentais. A Escritura é intérprete da Escritura e toda a compreensão e exposição da Escritura deve ser de acordo com a analogia da fé. O ensino uniforme da Escritura. Os católicos romanos não progrediram no campo exegético durante a Reforma. Não admitiram o direito de juízo privado, ou seja, o direito de cada um ler as Sagradas Escrituras e ter a sua interpretação. Não admitiram o direito de juízo privado e defenderam contra os protestantes a posição segundo a qual a Bíblia devia ser interpretada em harmonia com a tradição. O Concílio de Trento enfatizou que devia ser mantida a autoridade eclesiástica, que a mais alta autoridade deveria ser atribuída à Vulgata e que é necessário que a interpretação que se dá esteja de acordo com a autoridade da igreja e o assentimento unânime dos pais. Os pais da igreja, no caso, os sucessores dos apóstolos. Onde prevaleceram esses princípios, não houve progresso no campo da exegese. Então vamos recapitular a diferença básica entre os reformadores, entre a posição dos reformadores e a posição católica, é que para os reformadores a autoridade eram as Escrituras. E para os católicos a autoridade era a igreja e a sua tradição. E a única tradução aceitável seria a Vulgata Latina. Essa é a diferença básica entre católicos e reformadores. Vejamos a exegese da pós-reforma. Ela vai de 1550 a 1800. Temos na exegese da pós-reforma o confessionalismo. O Concílio de Trento, ele reuniu-se em várias ocasiões de 1545 a 1563 e elaborou uma lista de decretos expondo os dogmas da Igreja Católica Romana e criticando o protestantismo. O Concílio de Trento
nada mais é do que um instrumento da Contra-Reforma. Os protestantes reagiram com o desenvolvimento de credos que defendiam sua posição. Então essas questões históricas, elas são importantes para os princípios da exegese. Enquanto a Igreja Católica teve o Concílio de Trento, os protestantes eles reagiram com o desenvolvimento de seus credos, entre eles o Catecismo de Westminster, que defendiam a posição protestante. A essa altura, quase todas as cidades importantes tinham o seu credo, tinham a sua confissão, o seu credo predileto, com a predominância de amargas controvérsias teológicas. Agora, além da controvérsia contra os católicos, havia controvérsias também entre os protestantes. Os métodos hermenêuticos durante este período eram deficientes, porque a exegese tornou-se uma criada da dogmática. A exegese agora, como criada da dogmática, ela muitas vezes degenerou-se em uma mera escolha de textos para comprovação. A exegese passou a ser usada para encontrar textos para a comprovação de cada confissão, de cada dogma, de cada grupo, de cada cidade. Ou seja, a exegese passou a ser escrava da dogmática. Amsterdã, na Holanda, tinha o seu credo, tinha a sua confissão, o seu dogma. Na Suíça, havia o seu dogma. Na França, havia seus dogmas. E a exegese passou a ser serva da dogmática. Ao descrever os teólogos desse período, um escritor por nome Farrar diz que eles liam a Bíblia à busca de fulgor antinatural do ódio teológico. Passou a haver um verdadeiro ódio entre os teólogos protestantes. Nós vemos aí, ainda hoje, a secular discussão entre calvinistas e arminianos, continuistas e cessacionistas, vem dessa época, em que a Bíblia era lida com um fulgor antinatural do ódio teológico, da disputa teológica. Enquanto se recusavam, os protestantes se recusavam a submeter a sua exegese ao domínio da tradição e da doutrina da igreja, tal como havia sido formulado pelos concílios e papas, eles corriam o risco de se deixar escravizar pelos padrões confessionais da igreja de cada cidade. Foi no período das confissões que quase toda cidade importante tinha o seu credo favorito, como dissemos. Além disso, esse foi o período das controvérsias. O protestantismo, lamentavelmente, estava dividido em várias facções nesse período. O espírito militante, o espírito de luta da época, encontrou expressão em centenas de trabalhos polêmicos. Muitos trabalhos foram escritos sobre exegese, cada um deles mais polêmico que o outro. Cada um procurou defender sua própria opinião, apelando para a Escritura. A exegese de textos provas, como dissemos, os textos, ia-se a Bíblia apenas procurar textos para provar o seu dogma, a sua posição. Houveram reações contra o confessionalismo. As tendências prevalecentes deste chamado período confessional não são tão importantes para a história dos princípios como são as reações contra ele. As reações contra o período confessional acabaram por se tornar mais importantes que o próprio período confessional. Há 3 dessas reações que merecem ser mencionadas, importantes seja do ponto de vista positivo, seja do ponto de vista negativo. Os socinianos,
eles não criaram nenhum novo princípio hermenêutico, mas em todas as suas exposições se basearam na afirmação de que a Bíblia deve ser interpretada de um modo racional, ou seja, em harmonia com a razão. Os socinianos, então, são precursores do racionalismo, porque eles já no seu tempo acreditavam que a Bíblia deveria ser interpretada em harmonia com a razão. Assim, as doutrinas da Trindade, que parece difícil de ser interpretada pela razão, as duas naturezas de Cristo, entre outras, foram abandonadas. Então, veja que os socinianos foi que influenciaram o surgimento da Igreja Voz da Verdade, que tem o famoso conjunto vocal Voz da Verdade. Os socinianos, eles influenciaram o surgimento da Igreja Voz da Verdade, que não crê na doutrina da Trindade, são modalistas. Eles creem que ao invés de serem três pessoas, são três modos de atuação de uma mesma pessoa, influenciado pelos socinianos, que não criam na doutrina da Trindade. Assim, as doutrinas da Trindade, das duas naturezas de Cristo, entre outras, foram abandonadas pelos socinianos. Não obstante se gloriarem de sua libertação do jugo confessional, eles diziam: nós estamos livres deste jugo confessional, de que cada cidade, cada grupo tem a sua confissão. Mas apesar deles se gloriarem disso, a exegese deles era, no final de contas, dominada por seu sistema dogmático, ou seja, eles rejeitavam os dogmas dos outros grupos, mas tinham o seu próprio sistema dogmático. Cossejos era um teólogo holandês que, na sua insatisfação com o método corrente de interpretações, sentiu que os que consideravam a Bíblia como coleção de textos provas não faziam justiça à Escritura como um organismo, não faziam justiça à unidade das Escrituras, do qual as diferentes partes eram tipologicamente relacionadas entre si. Por outro lado, ele introduziu uma falsa pluralidade de significados, fazendo confusão entre o sentido real e todas as posições, de todas as possíveis aplicações. Isto foi agravado por sua excessiva tipologia, que o levou a não só ver Cristo em toda a parte da Bíblia, mas também a descobrir as vicissitudes da Igreja do Novo Testamento no curso de sua história, tipificada no Velho Testamento e até nas palavras e atos do próprio Cristo, ou seja, ele era excessivamente tipológico. Mas não obstante as falhas de exegese, ele prestou um bom serviço, chamando a atenção para o caráter orgânico da revelação de Deus. Vejamos os pietistas. Cansados das lutas entre os protestantes, os pietistas se inclinaram a promover uma vida verdadeiramente piedosa, daí pietistas, de piedade. No todo, eles representavam uma reação sadia contra as interpretações dogmáticas do seu tempo, ou seja, do período confessional. Foram os primeiros a falar da necessidade da interpretação psicológica, no sentido de que os sentimentos dos intérpretes deviam estar em harmonia com os sentimentos do autor que desejava compreender. Isso é sadio, porque é difícil compreender um determinado autor sem tentar se fazer participante do que ele está sentindo no momento em que está escrevendo. As tendências místicas desse intérprete
levaram-nos a descobrir ênfase especial onde ela não existia. Esse foi o ponto negativo do pietismo. Descobrir ênfases especiais onde essa ênfase não existia. Foi o melhor intérprete que esta escola produziu. Bengel foi o melhor intérprete que a escola pietista produziu. Vejamos o racionalismo. O racionalismo, posição filosófica que aceita a razão como a única autoridade que determina as opções ou o curso de ação de alguém, surgiu como importante modo de pensar durante este período. E cedo devia causar profundo efeito sobre a teologia e a hermenêutica. Em qual período? Nesse novo período, no período do racionalismo, que vem após o período confessional. Durante vários séculos antes, a igreja havia acentuado a racionalidade da fé. A fé precisa ser racional, acentuava a igreja durante séculos antes do racionalismo. Considerava a revelação superior à razão como meio de entender a verdade. Mas a verdade da revelação foi dita como inerentemente razoável, ou seja, a revelação em harmonia com a razão. Lutero estabeleceu distinção entre o uso magisterial e o uso ministerial da razão. O uso magisterial, o uso para se ensinar, e o uso no decorrer do exercício ministerial foram distintos por Lutero, considerados distintos por Lutero. Por uso ministerial da razão, ele se referia ao emprego da razão humana para ajudar-nos a compreender e a obedecer mais plenamente a palavra de Deus. Por uso magisterial, ele se referia ao emprego da razão como juiz sobre a palavra de Deus. Lutero afirmava claramente a primeira, ou seja, a revelação, e rejeitava a razão. Durante o período que se seguiu à reforma, o uso magisterial da razão, o uso para julgar, para analisar da razão, começou a emergir, começou a aparecer mais plenamente como nunca antes. Surgiu então o empirismo, crença de que o único conhecimento válido que podemos possuir é obtido através dos 5 sentidos. E aí o empirismo aliou-se ao racionalismo. A associação do racionalismo com o empirismo significava, primeiro, que muitos pensadores dessa nomeada estavam alegando que a razão, dessa nomeada associação entre racionalismo e empirismo, estavam alegando que a razão e não a revelação devia orientar nossos pensamentos e ações. Em segundo lugar, que a razão seria usada para julgar que partes da revelação eram consideradas aceitas, ou seja, a Bíblia agora deveria ser interpretada à luz da razão. Chegaram a incluir somente aquelas partes sujeitas às leis naturais e verificáveis por método do empirismo, pelos 5 sentidos. Então, essa exegese racionalista é bastante perigosa para a sadia interpretação das Escrituras. Vejamos a exegese moderna, que vai de 1800 até a atualidade. O liberalismo. O racionalismo filosófico lançou a base do liberalismo teológico, ao passo
que nos séculos anteriores a revelação havia determinado o que a razão devia pensar. Olha aí. Nos séculos anteriores a revelação havia determinado o que a razão devia pensar. No final do século XIX, a razão determinava partes da revelação. Mudou. Com a exegese moderna, mudou. A razão passou a suplantar a revelação. A razão passou a suplantar a fé. E aí, então, somente as passagens que pudessem ser interpretadas pela razão deveriam ser aceitas como verdadeiras. Nos séculos anteriores, a autoridade divina das Escrituras fora acentuada. Agora o foco era a sua autoridade humana. Alguns autores diziam que várias partes das Escrituras possuíam diversos graus de inspiração, ou seja, a unidade orgânica da Escritura ficou prejudicada, praticamente que desapareceu, porque eles diziam que algumas partes das Escrituras eram mais inspiradas que outras. E eles diziam também que podiam ser encontrados graus inferiores de interpretação, como em detalhes históricos, onde podiam até conter erros, segundo eles. Outros escritores, como Schumacher, foram além, negando totalmente o caráter sobrenatural da inspiração. Muitos já não mencionavam a inspiração como o processo pelo qual Deus guiou os autores humanos a um produto escriturístico que fosse a verdade. Ou seja, a razão suplantando a revelação, suplantando a analogia da fé. Pelo contrário, a inspiração referia-se à capacidade da Bíblia produzida humanamente. A inspiração estava no fato da Bíblia ter sido produzida humanamente e de inspirar a experiência religiosa. Também se aplicou à Bíblia um naturalismo consumado, ou seja, a Bíblia teria que ser interpretada de forma totalmente naturalista. Os racionalistas alegavam que tudo que não estivesse conforme a mentalidade instruída, ou seja, conforme a razão, deveria ser rejeitado. Isto incluía doutrinas como a depravação humana, o inferno, o nascimento virginal e, com frequência, até a expiação vicária de Cristo. Os milagres e outros exemplos de intervenção divina eram regularmente explicados de forma satisfatória, como exemplos de pensamento pré-crítico. Eles diziam, olha, esses milagres que aparecem aí, essa intervenção divina, eles foram interpretados assim no período pré-crítico, antes de nós passarmos a interpretar pela razão as Escrituras. Cada um desses pressupostos influenciou profundamente os intérpretes, que davam ao texto, desse modo, importantes explicações para os métodos interpretativos, importantes do ponto de vista deles. Era frequente a mudança do próprio foco interpretativo. A pergunta dos eruditos já não era que é que Deus diz no texto, e sim, que é que o texto me diz a respeito do desenvolvimento da consciência religiosa deste primitivo culto hebraico. Mudou totalmente o foco. O foco não era mais Deus. O foco era o desenvolvimento da consciência religiosa do primitivo culto hebraico.
ou seja, há uma inversão total de valores. A neo-ortodoxia ela é uma tentativa de reação contra o liberalismo. Olha o nome, neo-ortodoxia, nova ortodoxia. A neo-ortodoxia é um fenômeno do século XX. Ocupa em alguns aspectos uma posição intermediária entre os pontos de vista liberal e o ortodoxo. Rompe com a opinião liberal de que as escrituras são tão só produto do aprofundamento da consciência religiosa do homem. Mas detém-se antes de chegar à perspectiva ortodoxa da revelação. Ou seja, não conseguiram reagir totalmente contra um método de interpretação totalmente racional. Ou seja, pararam no meio do caminho. O que se encontraram dentro dos círculos neo-ortodoxos, geralmente, os que se encontram dentro do círculo neo-ortodoxo, geralmente creem que as escrituras são o testemunho do homem, a revelação de que Deus faz de si próprio. Sustentam que Deus não se revela em palavras, mas apenas por sua presença. Outra célebre frase neo-ortodoxa é que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Quando alguém lê as palavras das Escrituras e reage com fé à presença divina, ocorre a revelação, ou seja, a revelação para os neo-ortodoxos depende do homem. Veja, quando alguém lê as palavras das Escrituras e reage com fé à presença divina, ocorre a revelação. A revelação não é considerada como algo ocorrido num ponto histórico, o qual agora nos é transmitido nos textos bíblicos. Já ocorreu num tempo histórico e agora nos é transmitido nos textos bíblicos. Mas uma experiência presente, ou seja, a revelação se faz presente a todo momento. A inspiração se faz presente, se faz a todo momento. Mas uma experiência presente que deve fazer-se acompanhar de uma reação existencial pessoal. As posições neo-ortodoxas sobre diversos problemas diferem das ortodoxas tradicionais. A infabilidade ou inerrância das Escrituras não tem lugar no vocabulário neo-ortodoxo. As Escrituras são vistas como um compêndio de sistemas teológicos, às vezes conflitantes, acompanhados por diversos erros factuais. Ou seja, tem alguns erros de fato, erros reais nas Escrituras, segundo a posição neo-ortodoxa. As histórias bíblicas da interação entre o sobrenatural e o natural são vistas como mitos. Não no mesmo sentido dos mitos pagãos, mas no sentido de que não ensinam história literal. Os mitos bíblicos, como diz a neo-ortodoxia, como a criação, a queda e a ressurreição, visam apresentar verdades teológicas na forma de incidentes históricos. Ou seja, a criação não ocorreu como narra a Bíblia, a queda não ocorreu como narra a Bíblia, a ressurreição não ocorreu como narra a Bíblia. Esses fatos, eles apenas visam representar, são quadros morais que visam representar verdades teológicas na forma de incidentes históricos. Na interpretação neo-ortodoxa, a queda, por exemplo, informa-nos que o homem inevitavelmente corrompe a sua natureza moral. Toda a história da queda de Adão
e a degradação da humanidade, para os não-ortodoxos, é só para nos informar que o homem corrompe a sua natureza moral. A encarnação e a cruz mostram-nos que o homem não pode realizar sua própria salvação, mas ela deve vir do homem como ato da graça de Deus. Ou seja, a verdadeira interpretação das Escrituras, ela é contrária à posição tanto a liberal quanto a neo-ortodoxa. A principal tarefa do intérprete é, pois, despir o mito de seus envoltórios históricos a fim de descobrir a verdade existencial que eles contêm. Isso segundo a neo-ortodoxia. Pois bem, nesta aula nós buscamos discorrer acerca das 3 escolas de interpretação do período patrístico. Buscamos também analisar a exegese medieval, as divergências na interpretação das Escrituras entre católicos e reformadores, bem como a exegese da pós-reforma. Espero que tenha sido de proveito essa aula. Chegamos ao final da nossa terceira aula de exegese bíblica. Façamos uma oração para encerrarmos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nós nos encontramos nessa manhã, nós lhe somos gratos pelo período que passamos aprendendo a sua palavra. Nos ajuda, papai, para que nós possamos guardá-la no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Nós te pedimos essas coisas e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.